Então, pessoal, chegou o dia da prova do Colégio Naval, né? Tá em cima aqui, dias. Que dia é isso aqui? 4 e 5. Então é agora sábado e domingo. Então, antes de mais nada, antes de qualquer assunto, vai lá no site da diretoria de ensino, que tem duas informações importantes ali que estão postadas desde o dia 23 de maio. Você tem ali distribuição geral. Então tem o nome de cada candidato, são 9.000 e poucos candidatos, tá? Tem o nome de cada candidato, de cada lugar, e vem dizendo lá qual é a sala que você vai fazer a prova. Isso é importante. Tem alguns lugares pequenos, por exemplo, Colégio Naval, você vai fazer na sala 3, moleza. Eu não sei quantas salas eles estão utilizando lá, mas não é muita gente. Agora, no Rio de Janeiro, são 4.000 pessoas, 4.400 pessoas, então eles usam várias salas. Então você tem que ir, vai lá, procura seu nome, o número de inscrição e vê lá qual é o número da sala que você vai fazer. Você não vai chegar lá no CIA, onde vão mais de 4.000 pessoas, para ficar lá antes da prova, moço, onde é que é minha sala? Não pode isso. Então você tem que ir lá já ir na mosca para não perder tempo. Então vai lá e veja qual é a sala onde você vai fazer a prova. E você tem ali instruções aos candidatos. Veja lá que está falando sobre o horário, está falando sobre material que você vai levar. Você só pode levar caneta, um lápis. E fala sobre, lembra a identidade. Então, leia esses dois documentos que estão lá no site da diretoria de ensino, tá? Não deixe de ler isso aí para você não perder tempo. Alguns perguntaram assim, Laércio, é verdade que você fez colégio naval e tal? Eu fiz colégio naval já há muitos anos. Eu fui da turma de 76. Vou até botar uma foto aí. Quando eu fiz a prova eu passei logo de primeira, na primeira tentativa, né? Mas isso nem sempre acontece, você não deve desanimar por causa disso. O meu irmão passou logo da primeira vez, mas ele ficou reprovado no exame de saúde, exame físico. Aí ele tentou novamente, foi aprovado e fez uma brilhante carreira como oficial da Marinha e se aposentou recentemente como capitão de mar e guerra. O meu filho, quando tentou da primeira vez, ele não passou, chorou muito e tal, brincadeira. Mas ele não desistiu, continuou tentando e depois ele fez prova direto para a Escola Naval. E hoje ele está lá no 2º ano da Escola Naval, feliz da vida. Bom, mas isso é só um incentivozinho básico, né? Só para quebrar o gelo. Vamos falar o que interessa. Olha, eu deverei estar lá nos portões, na entrada do CIAA no Rio de Janeiro, para dar lá uma boa sorte final para vocês. Só que eu tenho uma viagem, eu tenho que estar retornando dessa viagem. Eu vou confirmar ainda, mas é quase certo que eu vou estar lá no horário ali para dar uma boa sorte para vocês, tá? Vamos então ver o que a gente tem que ver na hora de fazer a prova. Você não vai mais estudar nada, você já teve seu tempo para estudar, né? Aliás, eu já tive meu tempo também para ensinar. Poxa, desde que saiu essa antecipação da prova do Colégio Naval, né, reduziu drasticamente o tempo de estudo, mas eu também reduzi drasticamente o meu tempo, porque eu fiquei só fazendo isso. Nós preparamos aqui cerca de 40 horas de aula de álgebra, ensinando tudo e resolvendo questões do Colégio Naval também. Nós resolvemos toda a prova de 2015, 2014, 2013, 2012 não foi toda, tá? Foi até a questão 14. Então você teve aí bastante material para estudar. Quando você chegar lá para resolver a prova, o que você tem que olhar? Primeira coisa, você vai folhear a prova. Essa questão aqui, cara, eu sei fazer isso, marca lá. Marca lá como fácil, bota um F do lado, para você atacar primeiro aquela questão. Normalmente você vai encontrar 2 ou 3 questões fáceis que você vai fazer rapidamente. São 3 horas de prova, você tem que levar 9 minutos para cada questão. Você não pode ficar toda a vida numa questão, né? Então se você fizer logo as fáceis, isso já vai te trazer uma tranquilidade, que você já tem uma parte do caminho andado, né? E você já tem um tempo aproveitado de forma eficiente.
Muita gente se distrai com essa questão de números inteiros e números reais, né? Observe que tipicamente quando uma questão fala de números reais, ela está falando de uma situação relacionada com álgebra. Você vai resolver uma equação, você vai fazer uma simplificação de uma expressão, algum cálculo algébrico, normalmente ele fala, são números reais. Agora, às vezes, tem questões que falam sobre números naturais e sobre números inteiros. Tipicamente, essas questões que falam sobre números naturais e números inteiros são questões de aritmética. Então a primeira coisa que você faz quando você olhar uma questão é procurar qual é o conjunto numérico que está sendo levado em conta aqui. Ó, inteiros! Opa! Marcou ali. Tá, então você já sabe que provavelmente é uma questão de aritmética. Aí você vê o que a questão vai pedir. Se pedir alguma coisa sobre múltiplos, né, quadrado perfeito, alguma coisa assim, você sabe que não é para calcular, fazer um cálculo algébrico, né? Você vai ter que utilizar algum conceito de aritmética. Normalmente esses conceitos de aritmética envolvem divisibilidade, números primos, último algarismo, né? Vocês já viram várias questões do Colégio Naval resolvidas aqui que usam esses conceitos. Depois que você resolver uma questão, encontrei valor de x, vai lá marcar, opa, encontrei x igual a 15, olha aí, tem 15. Calma. Antes de você marcar qualquer resposta, leia novamente o enunciado para você ver o que ele está pedindo. Porque às vezes na pressa ele pergunta alguma coisa, qual a soma dos algarismos do número tal? Aí você acha o número tal e marca lá. Se tiver um número tal, você cai na pegadinha. Mas ó, essa questão está perguntando qual é a soma dos algarismos, não é o número que ele quer saber. Então presta muita atenção nisso. Acostume-se a ler novamente o enunciado, ou pelo menos a pergunta que o problema faz antes de responder, porque tem pegadinha em cima disso, tá? Não esqueça que uma questão que fala sobre números inteiros, ela fala dos positivos e dos negativos, tá? Isso é uma pegadinha bastante comum. Por exemplo, números divisores de um número inteiro, né? Então, tantos divisores. Você sabe que se está falando sobre número inteiro, então tem os positivos e tem os negativos. E muitas vezes o pessoal esquece disso na hora de resolver e conta só com os positivos. Então, presta atenção nisso daí, tá? Às vezes tem pegadinha com isso. Olha, são 3 horas, você tem que resolver 20 questões. Isso dá 9 minutos por questão. Agora, a esmagadora maioria das pessoas não consegue resolver a prova toda. Pô, se você consegue resolver a prova toda, você pode se considerar muito feliz, tá? Mas a esmagadora maioria não faz tudo. Então eu diria o seguinte, para ficar fácil fazer as contas e controlar o tempo rapidamente, você vai mirar no 18. Mira em 18 questões que você vai conseguir fazer. E aí você conta, nesse caso, 10 minutos para cada questão. Então se você olha lá, tem 50 minutos de prova, pô, 50 minutos de prova, então eu tenho que ter resolvido 5 questões. Será que isso está certo? Eu fiz até agora, fiz 5, beleza. Então estou dentro do tempo. Não vai deixar passar 1h30 de prova e você ainda está lá na 5ª questão. Calma aí, né? Quando você tiver com 1h30 de prova, você está na metade da prova. Faz lá um checkpoint. Você tem que ter resolvido 10 até ali. Então, claro, se você pretende resolver todas as questões, você vai dar uma folguinha. Vai contando a princípio 10 minutos para cada questão, mas você quando tiver com uma hora de prova, você então deve estar na 7ª. Então você distribui, né, esse tempo aí. É só para ficar fácil fazer a conta do tempo. Não esqueça também que você tem que reservar um tempinho para marcar o cartão, tá? 10 minutos para você marcar o cartão sossegado. Não vai marcar na correria, deixar 2 minutos para marcar o cartão. Você até marca, só que você pode ficar nervoso lá e acabar queimando o tempo, né? Então reserve 10 minutos para marcar o cartão, você vai marcar lá sossegado, sem estresse. Bom, se você consegue resolver todas as questões conscientemente, no tempo, então você está muito bem. As aulas que eu dei aqui foram voltadas para você aprender a resolver a questão.
Não tem nada de macetinho, quando tiver uma questão assim, faz assim que dá mais rápido a resposta. Chama todo mundo de um e testa as respostas. Isso aí não é para um professor ensinar o aluno a fazer desse jeito. Ele tem que ensinar a matéria que é preciso saber para resolver aquilo. Não vai fazer o ensinamento todo na base de chute, né? Agora, eu sempre falo, o caso de desespero. O que é o caso de desespero? É quando acabou o tempo da prova, você está nos últimos minutos e você não conseguiu resolver uma determinada questão. Aí você vai chutar. Você e todo mundo. Ninguém vai chegar, eu vou deixar em branco, não, marca alguma coisa. Mas essa alguma coisa, você presta atenção que tem algumas coisas que tem maior chance de estarem corretas. Eu já falei sobre os problemas de aritmética avançada, que muitos deles, a maioria, tem como resposta, não tem solução a esse problema. Você deve lembrar disso, não necessariamente na hora do chute, mas na hora de resolver mesmo a questão. Tem questões de aritmética avançada que ele manda você encontrar lá uma determinada situação. Se você ficar tentando resolver, tá arriscado você não conseguir resolver, porque o problema não tem solução, não tem método para resolver. E aí esses problemas, eles têm lá, entre as opções, tem lá, esse problema não tem solução. Esse problema é impossível. O conjunto das soluções é o vazio. O número de soluções é 0. Então, quando você encontra isso, você deve desconfiar que esse é o caminho. Isso não é um método para chutar. Isso é o caminho que você tem que sacar na hora de resolver a questão. Porque muitas vezes você mostrar que um problema não tem solução, é mais fácil do que tentar encontrar a solução dele. E normalmente eles colocam uma solução impossível, uma coisa que não dá para resolver. Lembra do problema, por exemplo, que tinha 200 algarismos 1 e 200 algarismos 2 e 2015 algarismos 0? Pois é, esse problema não era para você tentar encontrar um quadrado perfeito ali, era para você direto mostrar que não existe. Tem muitos problemas que são assim, são para você desconfiar que não existe solução e mostrar por que não pode existir solução. Porque os múltiplos não estão batendo, que o último algarismo não dá certo, alguma coisa assim. Outro detalhe que eu nunca falei aqui, mas os professores falam isso nos cursinhos, tá? Então eu vou falar, você tem que saber, assim como todo mundo faz isso, você tem que estar em condições de igualdade, né? É o seguinte, normalmente as provas dos concursos militares fazem uma distribuição uniforme das letras das opções no gabarito. Por exemplo, se você tem 20 questões com opções A, B, C, D, E, você vai ter 20 dividido por 5, 4. Então, você vai ter 4 respostas A, 4 respostas B, 4 respostas C, 4 respostas D e 4 respostas E. Eu posso garantir isso? Isso sempre foi utilizado em anos anteriores. Eu posso garantir que nessa prova desse ano eles vão manter isso? Ou eles vão... Eu não sei, eu não tenho como garantir, não faço a prova, não participo da banca, mas eu já vi pessoal que trabalha com esses concursos que eles dizem que isso é obrigatório deles seguirem, que eles têm que seguir essa distribuição. Porque se você tiver mais letra C do que letra A, mais letra C que as outras, alguém que chutasse tudo na letra C ia levar vantagem. Então, isso pode te ajudar na hora de você marcar as questões que você não conseguiu fazer. Então, acabou o tempo, faltaram lá 2 questões, você não sabe resolver. Aí você vai ver aqui, olha, quantas letras A eu marquei? Eu marquei 4. Quantas letras B? 2. Só 2? Se você só marcou 2, provavelmente, aquelas 2 questões lá que estão faltando você resolver, provavelmente, claro, se as outras todas que você marcou estiverem certas, provavelmente você tem que marcar B nessas 2 que estão faltando, tá? Isso aí o pessoal, os alunos de curso chamam isso de... Tem nomezinho que o pessoal dá para isso aí, vocês devem conhecer. Chama de traquejo algébrico, alguma coisa assim. Bom, então, esse
é um detalhe que vocês têm que conhecer. Não estou garantindo, tá? Se você vai chutar, é problema seu. Eu não posso ajudar vocês no chute. Eu posso ajudar ensinando a matéria. Foi o que eu fiz aqui. Eu ensinei como resolver as questões. Cobrimos a maior parte da álgebra aqui e a gente ainda deu uma ajuda na geometria, a gente deu uma ajuda na aritmética. Mas infelizmente tem uma hora que você vai ter que estudar. Eu chuto! Claro, quando eu tenho provas, só que as minhas provas são discursivas, né? Não tem como chutar. Mas eu já fiz uma prova de objetiva há uns 2 anos atrás e chegou uma hora lá que eu tive que chutar porque o tempo acabou, faltava uma questão, o tempo acabou, eu falei, eu vou chutar. Chutei lá e errei, tá? Isso acontece. Pessoal, então é isso. Tira esse restinho de tempo para descansar, tá? Para de estudar. Você já estudou o que você tinha que estudar para aprender. Vá fazer a prova com calma, descanse. Tudo isso que eu já falei no vídeo passado, tá? Encare a prova com respeito, porém com calma. E eu lembro mais uma coisa para vocês. Se você for para o Colégio Naval, você vai encontrar lá os melhores amigos de toda a sua vida, como foi para mim. Boa sorte para todos!